para a gente poder estar chegando na nascente. Aqui onde vocês estão vendo esse mato verdinho, ó, é o leito do rio, tá raso, soreou tudo devido à seca, ó, dá pra gente passar tranquilo. Estamos caminhando no leito do rio hoje, né? Que coisa mais absurda, que era uma dimensão que a gente não conseguia atravessar isso aqui assim, a não ser por uma ponte lá mais adiante. Hoje devido às altas temperaturas, como que eu vou falar, o desequilíbrio que está né, da natureza, então fica muito difícil. As mudanças climáticas, por outro lado, é preciso lembrar, elas estão diretamente associadas a uma série de ações, né, que são constatadas hoje como parte das intervenções humanas. Por exemplo, o deflorestamento. O aquecimento global tem afetado a nossa vida cotidianamente. Mais presentemente aqui na nossa vida a gente tem visto que as estações estão ficando muito acentuadas. O verão desse ano foi terrível, né? Além do que não teve chuva, né? Certo? O que eu vejo em relação ao clima é que está mudando, né? E eu percebo que, por exemplo, esse ano a gente teve a pior seca dos últimos 60 anos, né? Que a gente plantou, que a gente dependia de chuva, a gente perdeu. E eu acho que a ausência de árvores, assim, né? Então, eu acho que isso é responsável, a ausência de árvores grandes, árvores que respiram bastante, altera significativamente o clima, né? No meu primeiro ano de faculdade, o inverno foi muito mais frio. Hoje em dia, os invernos não são tão frios e os verões demoram muito mais. Os períodos de chuva não são bem determinados. O calor aumentou e cada vez menos a gente consegue prever o que vai acontecer. Eu acho que o tempo está muito mudado, né? O clima está muito quente, não está igual antigamente. Antigamente era mais, o tempo era mais, corria mais tempo mais fresco, né? Agora a parte do verão, a quentura é demais, ninguém não suporta, nem na roça ninguém está aguentando mais a quentura que é tanto, né? Não está igual antigamente. Então tá desse jeito aí. Isso aí ajuda muito a queima, igual de hortaliça, né? A plantação queima, folha, né? Então já ficou muito mais, nos desenvolve bem, ficou difícil, né? Tá mais difícil, não tá igual antigamente. Aqui esse plantio é a nossa horta do que vocês estão vendo. Esses brócolis, couve-flor, repolho, esse plantio aqui foi feito 2 vezes pelo fato de eu ter plantado ele para irrigar por aspersão. Só com a quintura, a evaporação da água era demais, a gente perdeu uma porcentagem dessas mudas e do qual eu fiz o risco e plantei para irrigar por gravidade essas plantas aqui. Devido ao fator climático antes, a gente sabia separar o tempo das águas e o tempo da seca. Hoje em dia a gente não sabe, porque, por exemplo, esse ano a gente teve seca no tempo das águas, que é dezembro e janeiro, era para estar chovendo muito. Foi seca. Aí dá saudade dos velhos tempos, né? Que produzia muito, produzia com facilidade, né? Muitas vezes não precisava nem semear, nem plantar. E hoje tá assim, ó, tudo é custo, você prepara solo, prepara tudo, vai lá e semeia e não sai nada. Que é o caso que eu falei da cenoura, que já semeou por várias vezes e perdeu tudo, né? E agora a gente vai fazer uma 3ª tentativa. Vamos ver se tem uma chuvinha aí, dá uma refrescadinha no tempo, né? Pra gente conseguir. A gente precisa produzir mais para manter o nosso padrão de vida, sempre querendo melhorar as coisas, e dessa forma a gente precisa consumir muito mais recursos naturais, o que faz com que a gente acabe gastando muito e não conseguindo repor de forma constante e sustentável. A sustentabilidade pode estar sendo utilizada como um conceito chavão para encobrir, minimizar essas estratégias que estão sendo cada vez mais predatórias, com consequências no âmbito do clima, enfim, da perda de florestas, do aumento do processo de desertificação, aumento da poluição dos cursos d'água, do mar, né? Enfim, todas as consequências decorrentes de atividades que são cada vez mais predatórias, cada vez mais poluentes, em escalas cada vez maiores. Esse é o caminho que leva até a nascente, do qual essa nascente é na propriedade de um vizinho que não tem um reflorestamento, não tem água.
que vem a cada dia diminuindo essa água que chega até a nossa represa para irrigação da horta. Quando ele fez a represinha lá embaixo, com 5 anos de idade dele, o Ibama veio aqui, fez ele plantar, não sei quantos mil pés de árvore, ele pegou e plantou. Na época que ele represou isso daqui, que ele estancou tal, porque aqui na verdade era um brejo, aí ele fez essa represa para jogar água, inclusive tem uma bomba gigante dele aí, que esses encanamentos, certo? E aí que ele foi autuado por mexer que hoje se torna reserva, né? Todo lugar que é brejo não pode mais mexer. Se nós pensamos numa perspectiva de sustentabilidade para a nossa sociedade, e sustentabilidade inclui pensar para a sociedade futura, enfim, é uma noção que envolve gerações, né, transgeracional, né, nós temos que ver o que estamos fazendo. A Ecovila Tibá é uma associação, né? Foi uma terra comprada por 10 pessoas com o intuito de fazer uma comunidade diferenciada, né? Propor alguma outra coisa para a sociedade diferente disso que está posto para nós, né? E aqui então nós estamos no Ecoparque, que é uma área de convivência nossa aqui do Tibá. Aqui a gente tem nosso banheiro seco. Na verdade aqui do lado fica a serragem, né? Então daí quando você utiliza ele, daí você joga a serragem. E aqui ó, tem aqui ó, mais ou menos uma descarga, você gasta 10 litros d'água, né? Então a gente tá deixando cada vez que cada um vem utilizar o banheiro de gastar 10 litros d'água. E estamos tentando dar um outro destino, né? Esse lance de jogar pro rio, pras águas, assim, não é a melhor solução, né? O ser humano tem muito a questão de esperar sempre que os órgãos públicos resolvam os nossos problemas, né? Ah, quem cuida do meio ambiente é o Ibama, né? Então, assim, tenho a certeza de que a gente vem aqui tentar propor isso e pegar essa responsabilidade para nós mesmo e propor algo diferente, né? Daí outro experimento nosso aqui que nós temos aqui, que a gente acredita muito, é o sistema agroflorestal, né? Esse sistema nada mais é que uma tentativa de tentar copiar a natureza, né? E ela vem demonstrando assim que ela tem além de ter uma boa produção, ela tem o que garante a segurança alimentar nossa aqui da comunidade. But there is only one solution in my view. Everyone should plant at least one tree. That will make the world a beautiful place. Então aqui é o nosso viveiro de mudas, né? Vem dar uma conhecida aí, ó. Aqui é uma tentativa nossa de produção de algumas espécies. Né? Então aqui é o nosso berçário, né? Então aqui a gente vai plantando um pouquinho de tudo pra a gente ir replantando, né? Muita gente fala que aquecimento global, tem gente que fala que é um pouco de mentira, um pouco não é. Então talvez a gente só vai saber de verdade daqui a um tempo. E talvez a gente tenha que ver se já não vai ser tarde demais para recuperar o que fez, né? Porque é aquela história, o mundo esteve por milhões de anos sem o homem. E o homem está usando de um jeito desenfreado que o mundo não está dando conta, né? Muita gente para pouco recurso que está acabando. Aqui nós temos uma experiência de bioconstrução. Aqui então a bioconstrução é um elemento da permacultura, né? Então é a tentativa de utilizar materiais aqui nossos, aqui da região. Esse barro aqui foi tudo tirado daquele laguinho que a gente cavou ali. Mudar o seu cotidiano, mudar os seus hábitos. Mudando os seus hábitos, você vai mudar o dos outros também. Não é ficar olhando para o outro, corrigindo o erro do outro, falando que o outro está errado. Modifica o seu primeiro, os seus erros, que você já vai causar mudança no mundo. Então aqui é outro sistema nosso de tratamento de água cinza, né? Água cinza, o que é a água cinza? A água cinza é a água do chuveiro, é a água da louça. O sistema nada tem uma caixa de gordura ali, né? Nessa caixa de gordura fica a gordura normal. Depois vem para esse sistema aqui, que é um sistema com plantas, né? Plantas que falam jardins filtrantes, né? E aqui no caso essas bactérias vão fazer um tratamento que já vai, e com a função das raízes da planta, já vai rolando uma evapotranspiração aqui. E desses sistemas aqui é passado para outros aqui nessas caixas aqui. Até chegar no final, né? Que já temos uma água bem filtrada, assim, ela já mais limpa,
né? Se imaginava que após a Rio 92 houvesse um avanço em termos de consciência dessas questões, em termos de práticas e políticas governamentais. Não foi isso que nós assistimos, pelo contrário. Cada um fazendo sua parte, acredito que para ele ter uma qualidade de vida melhor, mas eu faço a minha, mas o duro é difícil as pessoas, todo mundo ter essa consciência. Agir globalmente, mas pensar localmente, assim. Eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho, resolve sim, mas a maioria, ninguém tem conscientização por isso, né? E com isso a gente está cuidando do meio ambiente, para que nada disso venha se acarretar nesse calor todo que a gente está aí. Aí eu falo, o meio ambiente agradece, né? A natureza agradece.